Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula da disciplina de redes de computadores. Ando em tela cheia. O nosso tema da aula de hoje é sobre IPv6. Como vocês podem ver aí, tem um detalhe a mais aqui no slide hoje, né? Hoje nós temos vários IPs versão 4 e temos IPs versão 6 aqui do lado. Os V4 são esses em decimal aqui, com 4 grupos de 8 bits cada, como vocês já sabem, que tem 2 versão 4. E aqui nós temos um grande versão 6, onde nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes são 16 bits em cada pedacinho desse aqui, então dá 128 bits. Então nós temos aqui os V4 de 32 e os V6 de 128. Bem, a gente vai detalhar um pouco sobre o protocolo IPv6 e em seguida eu vou deixar alguns links de vídeos que complementam a aula e eu sugiro muito que vocês assistam. São vídeos muito bons, muito bem feitos, muito esclarecedores. E todos em português. Nós temos uma base de conteúdo em IPv6 muito boa em português, produzida pelo NICBR, e que está disponível em ipv6.br. Então vamos lá. Estamos ainda na camada de rede. Falando sobre IPv6, é interessante a gente trazer um pouco de histórico da internet, né? A internet ela surge como uma rede pequena. Então, para compreender a internet, seu surgimento e evolução, comecemos pelo seguinte. A internet não foi criada para ter o tamanho que tem. Nós temos aqui a equipe criadora da ARPANET. É um grupo aqui, possivelmente cientistas. Aqui nós temos um esboço da ARPANET. Vejam a data, setembro de 1969. Interessante, foi o ano que o homem foi à Lua, né? Foi na Lua. Nós temos aqui algumas siglas, possivelmente talvez de universidade, ou a internet surgiu como uma rede de universidades, uma rede militar. Nós temos aqui um outro esboço dela também, numa resolução pior, mostrando aqui. Aqui seria basicamente um nó, né, pelo que a gente percebe, até pela legenda, e aqui seria essa rede conectada com alguns nós, né. Enfim. Ela nasceu para ser uma rede pequena. É interessante a gente contextualizar. Nessa época a gente tinha muito investimento militar, né, o mundo, acho que estava na época já da Guerra Fria, enfim. Até estava, porque foi o ano que o homem foi à Lua, e aí havia uma grande corrida, tanto armamentista quanto tecnológica, nos Estados Unidos e na antiga União Soviética. Então, muita coisa foi criada nessa época, e a internet surge também nesse meio aí, desse medo de uma guerra nuclear e coisas do tipo. Em 1983, aí é uma outra data importante, é o ano que eu nasci, havia apenas 300 computadores conectados. A grande rede mundial começou a se popularizar por volta de 10 anos depois, em 1993. Eu me lembro bem, nós começamos a ter aí computador em casa, né, aqueles computadores bem antigos, evidentemente. Eu cheguei a ter amigos que tinham computador de tela verde em casa, eu cheguei a usar computador de tela verde na escola, isso no ano de 1994. Então, em 1994, nós tínhamos laboratório de computador nas escolas, que era uma coisa caríssima, e eram aqueles laboratórios de computador de tela verde, onde no início do semestre era pedido que os pais comprassem um disquete de 5 1/4, que é aquele disquete maiorzão, não é o de 3,5, que é aquele menorzinho, né? Cada aluno tinha o seu disquete 5 1/4, colocava o seu nome ali na etiqueta, ficava guardado no laboratório, de modo que a gente pudesse ir gravando os nossos trabalhinhos que nós fazíamos no laboratório de informática na época, bati aqui sem querer. Então, se nós formos observar, apenas 10 anos depois, a internet teve um grande boom aí. De 83, ela foi de 300 computadores para ganhar uma escala mundial em 10 anos depois. Então, problemas estruturais surgem nessa época, né? E aí a gente começa a ter previsão de que os IPs iriam se esgotar. Como vocês já lembram da última aula, né, falando de IPv4 aqui ainda,
O IPv4 ele é utilizado para poder endereçar máquinas. E, a princípio, todas as máquinas tinham um número de IP válido. Então, se você começar a distribuir IPs válidos pelo mundo todo, vai acabar mesmo. IPv4 não tem tanto endereço assim, não é verdade? Então, começou-se a ter essas previsões. Os IPs vão acabar em 2 ou 3 anos. 95, 96, a gente já vai estar sem IP. Isso era o que o pessoal falava naquela época. E aí criava-se até um certo medo, assim, né, em quem utilizava, porque ficava naquela, achando que realmente as coisas iriam chegar numa escala onde não seria mais possível o atendimento, né, da demanda. Né? O que aconteceu depois disso? Mais ou menos nessa mesma época, como vocês estão vendo nesse gráfico, começam a surgir soluções paliativas, justamente para fazer o IPv4 durar mais tempo, prolongar a vida do IPv4, né? Então, nós temos aí o endereçamento CIDR, que nós já falamos na última aula, definido na RFC 4632. Nós temos o protocolo DHCP. Também o CIDR ele é importante. Vamos falar um pouco de cada um deles aqui, acho que é legal relembrar. O CIDR ele é importante porque ele acabou com aquele conceito de classe que nós já vimos na última aula. Você não tem mais uma classe A de 8 bits, uma classe B de 16 bits, uma classe C de 24 bits. Né? A gente viu que isso gerava muito desperdício. Então, ao permitir o endereçamento sem classe, quer dizer, você usa uma quantidade de bits de acordo com o tamanho da sua rede, você automaticamente está diminuindo o desperdício, está contribuindo para que os endereços IP disponíveis durem por mais tempo. O protocolo DHCP também foi importante nisso. Por quê? O DHCP é aquele protocolo que distribui endereços IP automaticamente para os seus clientes. Se você pensar que nem todos os clientes estão conectados ao mesmo tempo, você consegue, com uma pequena faixa de endereços, cobrir uma maior quantidade de clientes, né? Se você tiver, por exemplo, 255 endereços, ou 254 endereços, e você tiver, talvez, 500 clientes, por exemplo, é muito pouco provável que os 500 se conectem ao mesmo tempo. Então, uma pequena faixa de endereços, você tende a conseguir cobrir uma maior quantidade de clientes, né? Claro que tem o risco de que se todo mundo conectar, alguém vai ficar sem conexão. Se todo mundo tentar, porque não vai ter endereço para todo mundo. Mas, enfim, o protocolo da HCP ele tem essa vantagem e ele também tem uma outra questão. Quando a pessoa se desconecta da rede, o endereço IP volta para o servidor e pode ser realocado por uma outra pessoa, por um outro cliente. Então, ele também ajudou a dar a prolongar a vida do IPv4. E o último mecanismo é a NAT, como a gente já viu nós falando também, que é a tradução de endereços. É aquele mecanismo que permite você dar um endereço IP válido no seu roteador e por baixo você conecta toda uma rede com centenas ou mesmo milhares de computadores, todos utilizando um único endereço IP válido. Talvez essas três medidas, o CIDR e o NAT tenham sido as mais importantes nesse sentido de prolongar o tempo de vida do IPv4. Né? Então, a gente vê aqui as alocações, esse gráfico ele mostra as alocações de IPv4, como elas reduzem depois da implementação do NAT e do CIDR. Então, a gente vê que existe uma curva muito mais agressiva de endereços /8 sendo alocados, e depois aqui da implementação do NAT e do CIDR, vejam como o crescimento da curva ficou bem menos agressiva, quer dizer, a demanda por endereço IPv4/8 reduziu, né? O crescimento dessa curva aqui está mais ameno. Então, com esses mecanismos implementados, prolongou-se o tempo de vida do IPv4 e muito. Veja que nós estávamos falando da década de 90, eu não li de 95, 96, como eu disse, e nós ainda temos endereço IPv4 até hoje, em pleno 2021. Mas tem uma coisa que é importante. O estoque de endereço IPv4 para a região da América Latina e o Caribe esgotou-se na data de hoje. Na data de hoje, no caso, 19/8/2020. Então, pode-se dizer aí que endereço IPv4 aqui para a nossa região acabou já há 1 ano. Você não consegue mais comprar lá no órgão que gerencia esse serviço. Né? Mas prolongou muito, vejam só, de 95 para 2020, nós tivemos aí 25 anos ainda de tempo de vida do IPv4, graças a essas tecnologias implementadas lá atrás.
certo? Então, agora que acabou o IPv4, embora ele ainda está em uso na internet, mas a gente não compra mais IPv4, né? Então, realmente, a gente vai começar a ver cada vez mais no nosso dia a dia, a gente vai começar a trabalhar com IPv6, não tem outra alternativa. E aí a gente vai introduzir, então, esse tema agora. Estou falando do V4 versus o V6. Já que o novo protocolo seria desenvolvido, projetistas decidiram aperfeiçoar mais detalhes para a versão 6. Então, a gente não tem simplesmente um espaço de endereçamento maior, nós temos outras coisinhas também colocadas ali dentro. Então, aqui nós temos o comparativo dos dois, na esquerda, o V4, na direita, o V6. O que está marcado em vermelho, aí que vocês estão vendo, são campos que deixaram de existir. O que não está marcado em vermelho são campos que existiam numa versão e, de certa forma, continuam existindo na outra versão, com algum tipo de adaptação, geralmente, mas continua sendo válido. Por exemplo, o campo de versão, ele continua existindo. Eu tenho a versão 4 aqui e tenho a versão 6 aqui. Que mais que a gente tem aqui? O type of service, ele definiu uma questão de prioridade na entrega desses dados para a camada de aplicação. Isso ainda continua existindo, só mudou de nome. Tem um campinho aqui de prioridade para a entrega desses dados. O upper layer identifica a camada de cima, né? Quem vai receber lá em cima, né? No caso, foi a camada de aplicação aqui. Não, aqui, só voltando ao que eu disse aqui, versão. O type of service, ele indica prioridade na entrega para a camada de cima, no caso, camada de transporte. Eu falei camada de aplicação, por isso que eu estou voltando. Me desculpem pelo equívoco. O upper layer identifica o protocolo da camada de cima que vai receber, no caso, TCP ou UDP, né? E aqui também nós temos, neste campo aqui, Next Reader, ele também tem essa função, identificar qual protocolo vai receber isso na camada de cima. O TTL, nós já falamos, é para descartar pacotes que eventualmente entrem em loop de roteamento na internet, onde você vai decrementando a unidade, quando ele chega em zero, esse pacote é descartado, ou este datagrama, pensando na camada de rede. E no V6, esse campo se chama Hop Limit, também com a mesma ideia, prevenir que datagramas fiquem em loop de roteamento na internet. Endereço IP de origem, 32 bits, endereço IP de origem, 128 bits, endereço IP de destino, endereço IP de destino, os dados e os dados. Então, o V6, ele se tornou bem mais simples de cabeçalho em relação ao V4. Por quê? Porque é possível você acrescentar nessa estrutura do V6 outros cabeçalhos adicionais, tá? Por exemplo, nós temos aqui campos responsáveis por fragmentação, no caso do V4, que nós também já vimos. Mas vejam só, se nem todo datagrama vai ser fragmentado, qual a necessidade de eu carregar esses campos sempre? Então não há necessidade, né? Se houver fragmentação, o V6 também pode ser fragmentado, e aí um novo cabeçalho é acrescentado aqui. Então o cabeçalho de fragmentação só é acoplado ao cabeçalho original caso ocorra fragmentação, né? Se a gente for observar aqui também, o campo opções deixou de existir, porque a gente não tem mais esse tamanho variável aqui, já que agora eu posso acrescentar outros cabeçalhos aqui em cima, e caso isso aconteça, eu indico explicitamente também usando este campo aqui de Next Reader. O campo length também não existe mais, não tem porquê, porque agora eles têm tamanho, o cabeçalho tem tamanho fixo, então não tem porquê eu ter um campo length aqui, né? Então a gente vê vários campos aqui, soma de verificação, eu não me recordo agora se a soma de verificação também pode ser feita através de cabeçalhos extras. Eu vou dar uma olhada nesse internet checksum aqui, eu não me recordo agora. Mas o fato é que eles fizeram um V6 o mais enxuto possível, e se você precisar de coisas extras, você pode acrescentar cabeçalhos específicos aqui. Os mais comuns são o de fragmentação, que eu acabei de dizer, e também o de criptografia. É possível você fazer criptografia de dados agora no nível da camada de rede, através de um cabeçalho especial que é chamado de IPsec. Então o IPsec ele criptografa isso tudo e guarda isso no campo dele de dados, e aí você tem um cabeçalho do IPsec ainda acrescentado aqui em cima. Então você não precisa mais depender de criptografia no nível da camada de aplicação, por exemplo. Isso agora está disponível já na camada de rede.
Então, você consegue ir acrescentando cabeçalhos, caso você precise, colocando mais valor, agregando mais serviços em cima do IPv6, caso necessário. Então, esse formato que nós estamos vendo aqui é o formato mínimo necessário para que você transmita dados sem problema algum. Então, por isso que ele é muito mais enxuto e bem mais otimizado também, né? Bem interessante. Vamos em frente. Endereçamento. O novo formato de endereçamento possui agora 128 bits, como eu já disse no início da aula. São divididos em 8 grupos de 16 bits, separados por 2 pontos e escritos em hexadecimal. Então, nós temos um exemplo aqui. O legal é que vai dar agora para a gente escrever palavras, né? Se você usar a sua imaginação, e deixa que você use somente até a letra F, porque é hexadecimal, mas, por exemplo, já dá para você escrever uma das mais belas palavras do mundo, que é café. Eu vejo aqui também um foca, usando brincadeira aqui com números. Então, talvez endereços que tragam alguma palavra colocada ali dentro, talvez possam até ter mais valor aí com o tempo, sei lá. Mas, enfim, então nós temos isso em formato hexadecimal, como vocês estão vendo. Como para cada hexadecimal a gente usa 4 bits, então nós temos aqui 4, 8, 12, são 16 bits cada grupinho desse, como está aqui, certo? Então eu tenho 16 bits aqui, 16 aqui e assim por diante. Cada número desse, então, por baixo dos panos, esse é o número hexadecimal, por baixo dos panos eu preciso de 4 bits para representá-lo. Na representação do endereço IPv6 é permitido caracteres maiúsculos e minúsculos, não faz diferença. Vou tomar água aqui. Aí, ó, garrafa do galo. Regras de abreviação. Eu posso omitir zeros à esquerda, posso representar zeros contínuos por 2 pontos, 2 pontos. Por exemplo, 2001, 0DB8. 2.00, 130F, uma sequência de 0, 087C, 140B. Isso poderia ser simplificado para 2001, 0DB8, 2.0, essa sequência de zeros eu troquei por um zero só, 130F. Essa sequência de zeros eu troquei por 2 pontos, 2 pontos, 087, 140B. E ainda daria para simplificar mais ainda. Zeros à esquerda também podem ser omitidos. Então, por exemplo, esse 0DB8 poderia virar somente DB8. Esse 087C poderia ser somente 87C, tá? A gente tem que tomar cuidado, tem mais possibilidade de abreviação aqui, a gente só tem que tomar cuidado porque nem sempre você pode fazer tudo isso, porque em alguns casos isso pode resultar em ambiguidade. Então vamos ver aqui alguns exemplos. A abreviação de zeros contínuos só pode ser feita uma vez, ou o resultado será ambíguo. Vejam este exemplo aqui. 2001, uma sequência de zeros, 0058, uma sequência de zeros, 0320. Isso pode ser simplificado para isso, 2001, vejam que eu omiti a primeira sequência de zeros, então ficou 2001, 2 pontos, 2 pontos. Omiti os zeros à esquerda, 58, 2 pontos. Aqui eu já não posso omitir todos os zeros, eu posso colocar um zero só em cada grupinho, 320. Ou eu poderia simplificar desse formato de baixo, 2001, 2 pontos, 0, 2.0, cada zero desse representa um grupinho desse aqui, 2.58, e aí eu omiti essa sequência de zeros por 2 pontos, 2 pontos. Eu nunca poderia escrever esse endereço IPv6 dessa forma, porque fica ambíguo. Por que fica ambíguo? Olhando aqui o endereço original, eu vejo que eu tenho 2 grupos de zeros aqui e 3 grupos de zeros aqui. Mas quando eu olho para esse resultado, imagine que você não conhecesse o endereço original. Você não saberia dizer quantos grupos de zero foram omitidos aqui e quantos foram omitidos aqui. Ficou ambíguo, percebe? Você sempre tem que ser capaz de voltar da forma abreviada para a forma completa, concordam? E nesse caso não seria possível a volta. Qualquer um dos dois exemplos seria possível. Veja, aqui você sabe quantos grupos de zero tem, e como você sabe o tamanho total, você sabe quantos grupos de zero tem aqui dentro. E vice-versa. Aqui você tem quantos grupos de zero tem, e sabendo o tamanho total, você sabe quantos grupos de zero foram omitidos. Se você omite ambos, já não é possível você voltar daqui para cá, porque você tem mais de uma possibilidade aqui dentro que poderia ser atendida com essa abreviação. Então, essa não é uma abreviação válida, as duas anteriores são.
Continuando. Definições para unicast, multicast e ncast. E nós ainda temos o broadcast, mas que não está aqui, porque o IPv6 não tem um endereço broadcast definido por padrão. Então, o unicast identifica apenas um usuário na rede. Alguns exemplos para esse tipo de endereço. O Global Unicast equivale aos endereços IPv4 públicos. São roteáveis na internet. Então, são endereços válidos, né? Como agora a gente tem endereço para todo mundo, a ideia é que quando você assinar um acesso a um serviço de internet, o seu provedor já te deu um endereço IPv6 válido, tá? Então, você vai receber o endereço IPv6 do seu provedor, que é dessa classe, Global Unicast. Unique Local, semelhantes aos endereços reservados do IPv4, e eles são identificados pelo prefixo FC00:7. Sim, nós também temos a notação de barra aqui, onde você diz por baixo dos panos quantos bits não mudam. Isso continua valendo. Loopback, identificados por essa sequência de zeros, 2.1, ou simplesmente você usando a regra de abreviação em 2.2.1. É semelhante ao 127.0.0.1 no IPv4. Então, nós temos aí algumas equivalências. Multicast identifica um grupo de usuários na rede e deriva do bloco FF00:F/8. O que significa isso? Significa que se cada letrinha dessa são 4 bits, quando eu falo que é /8, eu tenho 8 bits aqui. Então, necessariamente, o endereço unicast tem que começar por FF. Broadcast não é definido, podendo ser usado um multicast para todos os usuários. E nós temos também o ncast, que identifica um grupo de usuários, mas o pacote será entregue a apenas um membro desse grupo. Exemplificando aqui de uma maneira gráfica, então, o unicast é isso, eu tenho apenas um destino específico. O multicast é isso, eu tenho vários destinos, mais do que um, mas não necessariamente precisa ser todos. O broadcast é um multicast para todos, por isso que não tem o broadcast definido. Quando se faz um multicast para todos, por definição, né, você está fazendo um broadcast. E o ncast está escrito errado ali, deixa eu editar rapidinho. Não, depois acaba passando. Ncast, deixa eu só ver. Eu acho que eu peguei do broadcast e acabou ficando o D. Isso. Ncast. O Ncast, então, você tem um conjunto de nós que poderia te atender e você procura apenas um deles e entrega o seu dado. Um exemplo bom de Ncast que eu costumo dar sempre é o caso de servidores DNS. Você não tem só um servidor DNS no mundo, você tem várias réplicas de DNS. Quando eu preciso resolver o endereço, eu preciso consultar todos os DNS? Não. Repare que eu tenho vários servidores que podem me atender e basta que eu consulte a um deles. Então, isso é um Ncast. Qualquer um, dentro deste grupo pré-definido, eu posso consultar. Tá? Então, nós temos aí um Ncast. CIDR. O IPv6 reserva metade dos bits para endereçamento local. Assim, são possíveis este tanto de redes IPv6 na internet. Que número é esse? Nós temos aqui 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão. Quadrilhão ou quatrilhão? Quadrilhão é meio estranho, né? Parece quadrilha. Acho que isso deve ser quatrilhão. E aqui nós temos quintilhão. Se eu não errei na fala, são mais de 18 quintilhões de redes IPv6 na internet. Sendo que cada rede dessa contém a mesma quantidade de hosts, porque se eu tenho 128 bits e eu reservo 64 para a rede, eu tenho mais de 18 quintilhões de redes e cada rede dessa dentro tem mais 64 bits. Então, eu tenho mais de 18 quintilhões de hosts dentro de cada rede. É muita coisa, né? Isso dá aproximadamente 5,6 vezes 10 elevado a 28 endereços para cada ser humano que habita este planeta. Então, nós não teremos mais problema de esgotamento IP. Acredito eu que enquanto a nossa espécie estiver por aí, nós teremos IPv6 disponível. E talvez estamos prontos para a corrida espacial, né? Podemos começar a levar endereços IP para outros planetas agora. Bom, passada esta viagem minha interplanetária, vamos em frente. Mas realmente é muita rede, muito endereço IP.
Vamos fazer agora dois exercícios. Esses exercícios eu até retirei do site do NICBR, como eu comentei com vocês, que vai estar no link no final dessa aula também. Mas vamos fazer para a gente praticar um pouco. Exercícios. Divida o prefixo 2001. Veja que DB8 aqui a gente já omitiu um zero à esquerda, é 0 DB8. 2,32. Em redes barra 36. E depois divida o prefixo 2001 DB8C000, dois pontos, barra 34, em redes, barra 35. Então, vamos fazer o primeiro. Eu coloquei uma tabelinha aqui de binário para hexa, para poder dar uma mãozinha aí para nós. Deixa eu tirar meu painel de slides aqui. Vou subir isso um pouquinho. Vou tentar manter aqui a janela visível, mas eu acho que dá para fazer num Gedit aqui. E... então, vamos lá. Tá. Então, deixa eu colocar esse cara sempre no topo. Nós temos um 2001. Funcionou estranhamente ali. DB8/32. Nós queremos dividi-lo em rede barra 36. Eu vou escrever ele do modo cheio aqui, sem abreviação. E nós temos, então, se nós temos aqui 16 bits e nós temos aqui 32 bits, então essa é a porção fixa. Concordo? Agora, a gente vai abrir, então, mais um pedaço aqui. E aí, sim, a gente teria o final lá, só para a gente entender. Então, eu tenho aqui 16, 32. Onde que seria o barra 36? Lembre-se que cada númerozinho desse aqui, cada algarismo em hexadecimal, representa 4 bits. Então, a gente pode colocar aqui como sendo, olha, até aqui eu tenho barra 32. Se eu pegar agora até aqui, 32 mais 4, eu tenho barra 36. Então, a gente vai pegar este bit a mais agora, que a gente passou a trabalhar com ele, e vamos dividir nas redes barra 36. Então, como que vai ficar a primeira rede? A rede 1, ela vai... vamos fazer sempre um endereço inicial, endereço final, para a gente poder entender. Então, se a gente pegar agora este bit aqui, somente, se abrirmos esse bit, este algarismo em hexa, aliás, se a gente abrir, a gente vai ter aqui dentro, então, 1, 2, 3, 4 bits, concordam? Ali está em hexadecimal, aqui em binário. Então, pessoal, quantos números diferentes eu tenho aqui? Eu tenho 16 números diferentes. Então, significa que eu vou ter 16 redes diferentes, barra 36. Qual que é a nossa primeira rede? A primeira rede é aquela onde esses bits todos são deixados em zero. Então, se a gente for abrir aqui, esses bits todos em zero, ele vira o hexadecimal zero que nós estamos vendo aqui em cima, e o restante aqui do pessoal continua dessa forma. Então, o endereço inicial da primeira ele é fácil, porque ele é exatamente o que nós já temos ali, barra 36. Agora, qual que é o endereço final dele? Vamos colocar aqui a rede 1. A rede 1 que ela vai ser isso aqui, barra 32. Desculpa, barra 32 não, barra 36. Então, agora, este bit aqui, ele está fixo. Mas os outros, a gente ainda pode alterar, né? Então, o que seria agora o endereço final dessa rede? O endereço final dessa rede seria
Eu vou manter o primeiro cara ali em 0, mas os outros todos. Aí eu coloco, setando aqui, no máximo possível. Então, ela é uma rede que ela começa com 0, esse bit está fixo, esses 4 bits estão fixos, ela é uma rede barra 36, os 4 bits continuam fixos, e os outros eu posso alterar para os hosts. Aqui, na verdade, eu coloquei como se fosse uma sequência, mas não, né? É o maior possível. Então, nós temos aqui, vou ter que aumentar isso aqui. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse é o maior endereço possível para a rede 1, certo? Como que fica agora a rede 2? A rede 2, então, vai ser o seguinte. A rede 2, ela vai ser uma rede onde a gente já vai alterar agora um bitzinho aqui desse binário. Então, de 000, ele passa 0001. 0001 em binário é o próprio 1 em hexa. Então, ele vai começar como 1, 000, é 1, FFF. É o final. Qual que é a próxima rede? A rede 3. A rede 3, como vocês podem imaginar, errado aqui, né? Aqui é um. Ele é uma rede 2, 2, 2. Até a gente chegar na nossa última rede, são 16 redes que eu consigo ter aqui dentro, 4 bits. Nossa última rede, ela é o quê? Ela é a rede F, portanto, ela vai ser F0000 até o F, uma sequência de Fs ali. E que não é a rede 3, não, que é a última rede, que é a rede 16. Deixa eu ver se eu não cometi nenhum erro. A primeira começa com 0, a outra começa com 1, a outra começa com 2, até que a última começa com um F. Tá, certinho. Então, o primeiro exercício é esse. Nós pegamos uma rede que inicialmente era barra 32, dividimos ela internamente em 16 redes menores, barra 36. Então, fixando até os 32 bits iniciais e mais um bit do próximo agrupamento aqui. Correto? Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Caso não, entre em contato, mandem perguntas e tal. Bom, vamos agora então para o próximo exercício. O próximo exercício, ele pede que a gente divida essa rede, que é barra 34, em redes barra 35. Reparem que do exercício anterior, nós somos do barra 32 para o barra 36, então nós acrescentamos 4 bits a mais. Por isso que nós tivemos 16 redes. Aqui a gente está acrescentando só um bit a mais, de 34 para 35. Com um bit a mais apenas, você consegue ter apenas 2 sub-redes internas. Então ele está criando apenas 2 sub-redes e está pedindo que a gente faça essa divisão. Então vamos fazer a divisão aqui agora para esse cenário. Vou pegar também aqui, igual eu peguei do outro. 4. Como que eu escrevi? Para barra 36. Aqui é para barra 35. Tá? Esse aqui ele já começa um pouquinho mais complicado, porque se a gente for pegar aqui, nós temos a abreviação aqui. Até aqui nós temos um barra 32, concorda? Aqui nós temos um barra 32. O barra 34, ele chega até aqui, mas ele não pega o C inteiro, não é verdade? Se eu pegasse o C inteiro, eu seria um barra 36. Então, o barra 34, ele pega os 2 primeiros bits do C. Então, a gente vai ter que abrir isso aqui. Se a gente for analisar aqui do lado, o C, ele em binário é 1100. Então, a gente vai ter que 2001, quer dizer, eu vou colocar direto ali na frente, 1100. Então, vou dizer que ele é um barra 34, a gente está dizendo que
colocar aqui porque ele continua, né? Do C, o C virou 100, a gente está dizendo que ele é fixo até aqui. Então, nós temos 16, 32, mais 2 primeiros bits do caractere C, 34. Certo? Então, a gente agora quer que ele se torne barra 35. Então, a gente vai pegar mais um bitzinho aqui dentro do C. E aí, como que isso vai ficar? Então, vamos fazer. A rede 1, como é que ela vai ser? Deixa eu tentar copiar para fazer igual do outro aqui. Vou copiar um bloquinho desse e a gente altera lá. Tá. Então, nós temos um 00 DB8. Aqui nós temos um C 000. E ela vai ser um barra 35. Vamos colocar o endereço inicial já e o endereço final também. Vamos pensar um pouco a respeito. Então, se a gente está passando ela para barra 35, significa que eu estou fixando esse endereço aqui, este bit, correto? Ao fixar esse bit, eu posso movimentar os outros. Então, eu vou fazer aqui, qual que é o menor endereço possível? Eu fixei esse bit, o menor endereço possível é os outros seguindo em 0. Então, aqui não vai mudar, né? Então, eu continuo tendo 2001, 0DB8C00/35, aonde o endereço inicial dela é esse aqui. Estou voltando toda hora para eu poder fazer uma escrita parecida com o que nós tínhamos no outro slide. Depois eu compartilho com vocês esses dois documentozinhos aqui do Gedit. Então, nós temos aqui o endereço inicial. Agora, qual que é o maior endereço que eu posso ter nessa rede? O maior endereço é barra 35, eu não posso mexer, daqui para frente eu posso. Então, eu posso tornar este cara em 1 e todos os bits dali para frente em 1. Ao tornar este cara em 1, vejam que ele virou 1101. E a gente tem aqui, olha, 1101, então é a letra D. Então, o endereço final dela vai ficar assim, olha. Vai ser a letra D, né? Mudamos o primeiro. E agora, contudo, setado em 1, que vai virar uma sequência de zeros. 4, 1, 2, 3, 4, 2 pontos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Então, esse é o endereço final da rede 1. A rede 2, ela vai ficar da seguinte forma. A rede 2, então, a gente tem aqui agora... Vou voltar aqui. Lembrando que agora ele é um barra 35, a primeira rede tem este bit em 0, a rede 2 a gente vai mudar esse bit para 1. Então aqui o 35º bit se torna 1. 110 virou a letra E. Então essa rede, ela começa no E000, começa no E000, né? E ela vai até onde? Ela vai até aqui com o bit 1. E ela toda em 1 é F. Então, ela vai ficar do E até o F com essa sequência aqui, conforme a gente já tinha dito. Então, na primeira fica as letras C e D, e na segunda fica as letras Z e F. E aí, nós, então, fomos capazes de dividir esse endereço, essa subrede, inicialmente barra 34, em duas subredes menores, com a metade do tamanho especificamente, cada uma sendo barra 35. Beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido. Novamente, se não tiver entendido, se tiver alguma dúvida, é só fazer contato que a gente marca um atendimento aí para poder esclarecer. Então, de volta aqui ao slide, então fizemos a divisão também, né? Falando agora sobre a transição, não haverá um dia D, onde a internet será parada e todos os equipamentos substituídos. A transição ela já está acontecendo, aos poucos. E aí nós temos 3 métodos principais sendo utilizados nessa transição, do IPv4 para o IPv6. Os métodos são pilha dupla, o tunelamento e a tradução. Pilha dupla é muito comum a gente ver em equipamentos de rede, do tipo, às vezes você compra numa loja um roteador aí para sua casa,
e fala lá, suporta IPv4 e IPv6. Como que ele faz isso? Ele traz implementado dentro dele ambos os protocolos, de modo que você pode conectar tanto em rede V4 quanto em rede V6. Então, equipamentos com essa característica, ele tem ambas as pilhas implementadas aqui dentro, por isso que ele se chama de pilha dupla. E vejam que também há mudanças no TCP e UDP, para ficar compatível tanto com o V4 quanto com o V6. Tanto com o V4 quanto com o V6. E aqui ainda tem uma questão interessante. Olha, ainda é possível você transmitir um pacote V6, encapsular ele dentro de um pacote V4. A gente vai ver isso daqui a pouco. A técnica de tunelamento, que é o que está sendo mostrado nesse slide, ela funciona da seguinte maneira. Você tem aqui protocolos, roteadores que só suportam o protocolo IPv6. Só que no meio do caminho, você tem alguns roteadores antigos que ainda funcionam em V4. Então, como é que isso vai funcionar? Reparem que, então, o roteador A está mandando um pacote, né, saiu da rede dele, origem A, com destino à rede do roteador F. E aqui nós temos aqui um cara somente IPv6, um datagrama IPv6. Quando ele chega no roteador B, o roteador B ele é um roteador que ele consegue se comunicar tanto com o V6 quanto com o V4. Então ele é como se fosse um roteador de borda aqui dessa pequena rede V4. Então o que ele vai fazer? Ele sabe que o próximo roteador é antigo e que só aceita pacotes V4. Então ele encapsula esse pacote. Então ele pega esse pacote, coloca dentro do campo de dados dele, aqui, e acrescenta nele um cabeçalho V4, porque o V4 os próximos roteadores entendem. E aí vejam que o endereço de origem agora passa a ser o dele, que foi quem encapsulou, e o endereço de destino é o roteador que está na outra borda, que é quem vai desencapsular isso aqui. Então ele manda para dentro agora da rede V4 encapsulado, os roteadores V4 vão interpretar o cabeçalho V4 sem nenhum problema, passa pelo C e pelo D. Quando chega no E, que é o destino, o E sabe que ele é um pacote encapsulado, então ele desfaz o encapsulamento, extrai novamente apenas o pacote V6 e transmite para o próximo roteador que suporta IPv6 somente. Então essa é a técnica de tunelamento. E a outra técnica de tradução, que é, na verdade, bastante simples, né? É você ter, de fato, um mecanismo que faça a tradução, que conecte uma porção de rede V6 e uma porção V4. Aqui parece muito com o mecanismo de NAT, que a gente já tem implementado lá no V4, né? E aí, lembrando que NAT, agora no V6, a ideia é que você não precise usar, porque tem endereço real para todo mundo. Então, realmente, você não vai ter o uso de NAT, ou vai ter o uso de NAT apenas em situações muito, muito específicas. Ok? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de IPv6. Espero que vocês tenham gostado. Tem o link aqui do IPv6BR, que tem bastante material em português lá, muito bom, inclusive. E eu vou deixar de sugestão aqui embaixo alguns links para vídeos lá do IPv6 que eu gosto bastante, que eu assisti também, e que sempre eu estou assistindo para poder revisar esses conceitos, tá joia? Então, deixa eu pensar, eu preciso colocar os vídeos e mais os documentos de edit, as resoluções de exercício. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Um abraço e vejo vocês na aula que vem. Parando aqui a gravação. Deixa eu tirar o meu Gedit. Acho que ele já não está no topo mais. Não, já não está mais. Beleza, é isso aí então.